E hoje nós, como é início de ano, nós vamos falar sobre as promessas. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 99, esse livro foi escrito por Francisco Cândido Xavier. Ele é o primeiro livro da coleção Fonte Viva, né, uma proposta do benfeitor Emmanuel para a iluminação de todos nós, da humanidade inteira, que tiver acesso a essa coleção. É muito especial. E o capítulo 99 dessa obra tem o título de Prometer. Então é comum que, ao iniciar um ano, um novo ciclo na nossa vida, a gente estabelece várias promessas. E nós buscamos também no outro. Nós nos apoiamos nas promessas que o outro nos oferta. Aí hoje nós vamos estudar, ver a que promessa nós estamos ligados. O que nós estamos buscando? A quem nós estamos buscando? Quais são os indivíduos que nós estamos ligados, que estão nos prometendo? E Emmanuel pega uma parte do versículo 19, do capítulo 2 de 2 Pedro, as epístolas de Pedro, né? A segunda epístola de Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 19. Ele pega uma parte do versículo que diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Essa corrupção aqui, porque a corrupção ela tem vários sentidos, né? Podridão, essa corrupção financeira, pública, mas ela está mais ligada para a imperfeição. Se são imperfeitos, se não tem liberdade, porque enquanto nós não tivermos uma perfeição relativa, nós também não vamos ter uma liberdade mais absoluta. Conforme a gente vai avançando, a gente vai adquirindo esses bens. E quem está prometendo para nós a liberdade sempre? Os cativos, os próprios cativos. A gente pode observar, aqueles que mais prometem liberdade é aqueles que estão presos em algo, sempre em algo inferior ou materialista, né? Então Emmanuel vai discorrer sobre esse tema, e aí a gente vai ver, fazer um balanço, como nós estamos no início desse projeto do ano de 2025, para as nossas vidas, para a nossa vivência, na família, no trabalho, no convívio social, na intimidade que cada um é. Então nós entramos num ano e fazemos um projeto para aquele ano. Então a gente vai ver que muitas das promessas que nós recebemos ou estamos seguindo os prometedores, nós vamos ter que rever, refazer esse projeto através do esclarecimento do estudo da noite. Emmanuel diz assim: é indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidade sobre o mundo. Veja só, ele já começa bem fundo. Então, quando alguém, principalmente nesses tempos de rede social, a gente pode ver que quanto mais promessas é feito por um indivíduo ou por uma instituição, mais seguidores ele tem. Ali as pessoas ficam naquela fantasia de que jogando, fazendo qualquer coisa, vão agariar com essas facilidades. E Emmanuel já diz: é indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidade sobre esse mundo, porque nós vivemos no mundo, pela nossa condição espiritual, nosso atraso intelectual, mental e espiritual, nós vivemos num mundo de grandes dificuldades. De grandes dificuldades. Se tudo isso que nós temos hoje colocados à nossa disposição para o desfrute dos bens comuns a toda a sociedade, é fruto de muito trabalho dos nossos antecessores, dos nossos irmãos que nos antecederam, ou nós mesmos em outras épocas que construímos
nós estamos vindo, construindo para o nosso bem-estar material e também o intelectual e o espiritual. Então tem os missionários que trabalham diuturnamente em prol do bem comum de todos. E não tem facilidade, né? Sabedores das nossas condições, do mundo psicológico, da psicosfera espiritual da terra, esses benfeitores, eles vêm conscientes do que vão encontrar aqui, sabendo que vai ter muito trabalho, muitas lágrimas e muitos suores, como dizia Chico Xavier. Para a gente progredir é preciso desidratar, mas a gente pode escolher chorar ou suar. Isso é cada um que faz. Aquele que não trabalha, não soa, não dá o suor, não busca preparar, por exemplo, para as questões da nossa vida, do nosso cotidiano, preparar para um emprego, e aí ele fica buscando um bom emprego sem nenhum preparo, ou nenhum preparo para as condições novas de trabalho que está nascendo. E aí nós vamos ficando fora do sistema e nós ficamos reclamando, mas não gostamos de trabalhar em prol de nós mesmos para buscar essa melhoria. E nós vamos atrás das promessas, inclusive de promessas fabulosas no campo da religiosidade. E o Espiritismo, ele é franco conosco. É por isso que é difícil ser espírita, porque não tem engano, não tem promessas falsas, promessas dizendo: olha, basta você aceitar Jesus como seu Salvador, que já está tudo resolvido. Não, esse é o primeiro passo. Esse aceitar Jesus como nosso Salvador é mais amplo. O Espiritismo vem nos ampliar essa visão, para dizer que é o modelo de vida que nós temos que adotar, para que nós possamos ser felizes, mesmo estando num mundo cheio de adversidade como o nosso. Uma felicidade também relativa à condição que cada um é. Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu para a criatura a cruz sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Então Jesus poderia ter prometido para nós um monte de coisa, e a gente não vê isso no Evangelho. Jesus prometendo facilidade. Olha, que se um gesto material apenas seria suficiente para a gente adquirir esse reino do céu, né? Ele prometeu foi a cruz. Falou: toma a sua cruz, aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e segue-me. Quer dizer, se nós quisermos encontrar Jesus, seguir Jesus, nós vamos ter que tomar a nossa responsabilidade, aquilo que nós podemos fazer, não fugir junto a essas promessas, falsas promessas, promessas gloriosas até, porque nós vamos decepcionar, e geralmente a gente decepciona com o outro, com aquele que prometeu, com aquela instituição que prometeu. A gente vê muitos relatos de espíritos nas obsessões, revoltados ao chegar no mundo espiritual, porque o pastor fulano, a religião ciclana, prometeu um céu, né, maravilhoso, de ociosidade e tudo aquilo que a gente vive procurando. É disso que o benfeitor está falando. Aí nós não vamos encontrar isso, não são verdadeiras essas promessas, e nós vamos culpar o outro, fugindo da nossa responsabilidade, fugindo de tomar a nossa cruz. Então cabe a cada um a sua própria evolução, com a diretriz do Evangelho, com as diretrizes de Jesus e dos seus prepostos, como este que nos fala aqui, como esses dois que nos falam, um materializando e o outro expressando, né, a divina sabedoria de Deus. Em toda parte existem discípulos descuidados que aceitam o logro de aventureiros inconscientes, promessas que não vão cumprir. Logro é aquela pessoa de má fé, uma promessa de má fé, um negócio mal feito, tudo isso
Então, nós, como os discípulos de Jesus, às vezes a gente é descuidado. Nós entramos nessas aventuras. E Ele nos chama de descuidados, por aceitar o logro dos aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio a que foram chamados para desenvolver atividade particular, para desenvolver a atividade particular. É porque às vezes ele não tomou ainda ciência dessa responsabilidade, né? De desenvolver um trabalho íntimo, né? Mas isso não é egoísmo? Não, porque se eu desenvolver um trabalho íntimo, toda aquela gama de companheiros que estão perto de mim, que estão me vendo, vai ser influenciado também para esse trabalho íntimo a fazer que cada um precisa. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas. As revoluções, a gente estuda as revoluções ou observa as revoluções que estão acontecendo, prometendo maravilha, né? Mas a gente vê a catástrofe que gera também, né? Depois a responsabilidade, a necessidade da reparação e tudo mais no campo espiritual. Mas se são vítimas da ambição, geralmente esses revolucionários são ambiciosos, né? Servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Então, eu gosto de lembrar uma fala, uma palestra que Haroldo Dutra Dias faz. Ele toma como exemplo os comissários de bordo de um voo, que diz, né, sempre nas instruções, se tiver qualquer problema, né, de despressurização, as máscaras vão cair. Coloca primeiro em você, para depois você socorrer o seu filho ou a pessoa que está tendo dificuldade. Então, é disso que o benfeitor aqui está falando. Como que uma pessoa que não está apto, que não está enxergando as luzes espirituais, vai guiar para o céu ou para a felicidade espiritual outros, se nem mesmo ele possui essas luzes, se possui somente as luzes da ambição, da guerra, das revoluções que mata, que assola as pessoas. Não criais em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmos. Aí nós podemos lembrar aqueles insultos que faziam quando Jesus estava na cruz, dizendo: se tu és o Salvador do mundo, salva-te a ti mesmo. Por que Jesus? Porque o objetivo de Jesus não era salvar a humanidade fisicamente, era nos salvar da nossa ignorância espiritual, era apontar o caminho a ser seguido, porque todo o resto é consequência. Ele mesmo afirmou: tudo vos será acrescentado àquele que servir e honrar a Deus de todo o coração. Tudo será acrescentado. E a gente observa nas vidas da gente, de outras pessoas, que conforme você vai clareando o caminho, vai ficando mais fácil. Não significa que você não vai ver o tanto de imperfeição nesse caminho que você possui. Vai ver até mais, porque você vai estar com condições melhores para enxergar, né? Deve saber que fostes criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer, porque não é fácil. Ascender é crescer. E o quanto as crianças, os adolescentes sofrem, principalmente naquela época que estão na ascensão do crescimento, né? Dormem, gastam um monte de energia e alimenta bastante e continua magrinhos e tal, e dor no corpo, aquela coisa toda, porque crescer dói. Crescer espiritualmente também dói. Nós temos que
refazer as nossas malas, a bagagem das nossas malas para essa viagem. Nós temos que deixar de fora muitos bens que ainda nos encantam aqui no mundo, para escolher, para fazer as escolhas para o nosso próprio bem da alma, né? E é muito mais fácil a gente viver na ilusão, até a decepção chegar. A hora que a decepção chega, aí há o desespero da alma, entra a ansiedade, depois caminhando para a depressão e até mesmo suicídio, porque a gente fica desiludido da vida. E a gente tendo consciência, tomando consciência desde do berço, que a vida não é fácil, mas é gloriosa, é maravilhosa, que o Evangelho de Jesus é simples, é difícil de seguir, mas nos enche de esperança, porque Jesus e toda a equipe espiritual que o auxilia é otimista, diz sempre para nós que vale a pena, que sempre nós devemos prosseguir, porque a ascensão é gloriosa, mas nós temos que ter cuidado com as descidas, porque subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria, porque é preciso duas vertentes para a gente conseguir essa ascensão espiritual: amar e saber. Conhecer, né? Jesus mesmo afirmou que quando nós conhecêssemos a verdade, essa mesma verdade nos libertaria. As verdades sobre nós mesmos, as condições nossas. Nós vamos sair daqui mais perfeito? Talvez não, mas com certeza conscientes da nossa condição e sabedores que nós podemos, porque Jesus é a promessa de Deus para as nossas vidas. E essa não é uma promessa vã, não é uma facilidade, é cruz, é responsabilidade. Jesus é cruz e responsabilidade. Se alguém te fala em valores, se alguém te fala em valor das facilidades, não acrediteis. É possível que o aventureiro esteja descendo. Como eu disse no início, nesses tempos de redes sociais, é comum a gente ver garotos, garotas, que estão aí, acendeu dentro dessa bolha, e estão ganhando dinheiro, estão aquela loucura, e chamando todo mundo, iludindo todo mundo, para que ele continue ganhando. E aí um monte de aventureiros seguindo esse outro líder aventureiro, buscando a facilidade, fugindo do trabalho da iluminação intelectual, né? Não querem ler, não querem redigir, né? Está aí o resultado do Enem Nacional, que foi divulgado essa semana, por conta dessas condições, indo atrás de promessas de aventureiros, muitas vezes inconscientes também. Mas quando te façam ver perspectivas consoladoras, através do suor e do esforço pessoal, aceita os alvitres com alegria. Quando alguém vem nos propor uma tarefa que vai nos render bons benefícios, mas já mostrando que é preciso cumprir metas, estabelecer normas, critérios, não fuja, agarre essa oportunidade, para que você possa, né, empreender o seu esforço pessoal e adquirir aquilo que você está procurando, seja as coisas materiais. A gente não pode dizer que não, as coisas materiais são fúteis, são tudo espirituais. Agora, o que nós estamos valorizando mais? Não pode valorizar mais
nem a sabedoria e nem o amor. Os dois têm que andar junto para que nós possamos alçar voos seguros. Porque se nós só amar e não saber, vamos ficar só com uma asa, nós não vamos ascender. É bom que as duas coisas andam juntos. Por isso que essa é as duas grandes asas do Espírito, a sabedoria e o amor. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos, veja só, aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. E o que acontece quando chegam os obstáculos na nossa vida? Nós reclamamos. É só a gente observar os nossos sentimentos diante das dificuldades. A gente já esmorece, já quer se entregar, o primeiro passo é desistir. Não, mas nós temos que fazer igual a água quando ela encontra um obstáculo. Se avolumar de condições, dessas condições aqui de paciência, persistência, perseverança. E contornar ou se não transpor o obstáculo. Não desistir nunca. O cristão ele tem todos os motivos para não desistir nunca dos objetivos de crescimento espiritual, intelectual e material. Tem todos os motivos, que é o Evangelho. Vale a pena estudar sempre, porque de posse do estudo, que é a sabedoria, nós vamos descobrindo que o amor é que vai dar, que será o combustível para esse voo que tanto nós procuramos. Então, nesse início de ano, o Evangelho nos recomenda a tomar a nossa cruz, a pegar aquilo que nos é cabido como responsabilidade e realizar com alegria todos os projetos que nós temos feito para esse ano de 2025. E os obstáculos são oportunidades de crescimento e de aquisição de sabedoria para o espírito imortal. Caminhemos sempre com Jesus. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Agora nós vamos passar para o passe. Vamos aproveitar bem esse momento também, buscando a inspiração para nós fixar o Evangelho em nossas almas e colocar em prática com esse combustível que nós vamos receber na sala ali do lado. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.